Pessoal, a primeira coisa que eu ia pedir para vocês, então, para a gente começar, a gente tem meio que um common ground, né? Então, eu vou mandar aqui um repositório que eu tenho usado. Peço que vocês deem clone nele aí, para a gente, porque daí eu vou apresentar ele para vocês, né? Esse aqui é um negócio que eu estava fazendo para me organizar e acabei utilizando ele para outras coisas, né? Nem sabia que o Marão estava como editor aqui, enfim. Como eu estava usando ele para desenvolver os meus controladores, não se preocupem com tudo que está aqui. Eu vou guiar a gente aí por. Então, quem já mexe com Git é só copiar e dar clone. Quem não mexe, lembra, é só clicar no code aqui, fazer o download, extrair a pasta e mudar com o seu terminal para lá. Tá? Fala para mim que terminal, que IDE que cada um está usando, por favor. Tô usando o PyCharm. PyCharm. Eu uso PyCharm também. Eu também. Eu tô usando Spider. Spider. PyCharm, tá bom. Inclusive, gente, desculpa, Gustavo, só um comentário. Não sei se vocês sabem, o PyCharm, a todas as ferramentas da JetBrains, na verdade, vocês podem fazer conta universitária. E o PyCharm, tipo, especialmente, você tem umas ferramentas bem legais de visualização de dados, tudo. Então, é interessante, se vocês não têm a versão profissional, fazer conta estudantil e criar. Obrigado, Gustavo. Opa, eu recomendo bastante, assim, o Grilo me forçou a usar as ferramentas, o pouco que eu consegui lidar aqui eu vou apresentar, a Velma e o Grilo também vão apresentando aí as informações, né? Bom, independente se for, só o Vitor, se você tiver problema com o Spider, eu sugeriria, assim, como às vezes a saída mais rápida, o Visual Studio Code, tá? Ele tem para Linux e ele é bem legalzinho também. Bem mais leve que o PyCharm. Então, qualquer coisa, se dá um toque aí. Beleza, então, para quem começou, né? Para quem fez o Git, o clone, se você for no PyCharm, então, né, lá no começo, lá você dá um open, e se você procurar a pasta Robotic Studies onde você baixou e der OK, ele já vai carregar, porque eu tenho usado o PyCharm. E acabei, acho que, criando a bobeira de dar algum commit em algum lixo aqui, quer ver? Num ponto .id. Então, ele já vai baixar algumas configurações aí. E aí, bom... Só lembrando, esse ponto .id, ele pode crashar o projetinho, tá? Então, se começar a dar errado aí no PyCharm, para quem tá com PyCharm isso pode acontecer, para quem não tá com PyCharm isso não vai acontecer. É só apagar aquele ponto .id e carregar de novo a pasta. Isso, exato. Porque daí exatamente, é importante isso não acontecer. Eu esqueci de dar essa manutenção, eu não preparei tanto, assim, também para as coisas aqui. Leonardo, seja bem-vindo aí. A gente estava começando aqui a fazer as vezes, né? Você me ouve bem? Talvez ele esteja no microfone. Eu acho que o Leonardo Belmonte ele vai só entrar de ouvinte, porque eu avisei ele muito tarde, ele não conseguiu fazer o setup também e não pôde entrar hoje cedo. Sem crise. Bom, depois então vocês me falam, todo mundo conseguiu, o que vai ser importante para a gente nessa primeira parte da manhã? Esse main sim aqui, seria a simulação principal, é um arquivo bem mais leve. E esses assets. Assets, geralmente, eu não sei o que se traduz, assets. Já seria interessante dar uma olhada nisso. Ativos, enfim. Ele, geralmente, a gente coloca as informações de modelo, né? Então, toda a parte de modelagem, STL, enfim. Aqui já tem bastante coisa. O modelo que a gente vai fazer agora, né? Caso você queira, você pode fazer isso na pasta ou aqui mesmo, duplicar esse arquivo, duplicar não, abre esse arquivo toLink.xml aqui, dentro da sua IDE, por favor. Não precisaria estar na IDE nesse momento, mas a gente não vai programar ainda. Enquanto vocês vão abrindo aí, queria lembrar que o Mujoko, por que a gente está usando ele? Porque é uma ferramenta bastante recente, assim, ela não deve ter 10 anos ainda.
e muito poderosa. Grandes grupos de pesquisa em robótica estão usando o Mujoco também, apesar do Gazebo ser talvez o mais famoso deles, e o VRAP foi por muito tempo também uma ferramenta muito, muito utilizada. Agora eles mudaram para Copel e tal, o nome, que já é o nome da empresa, né? E estão tentando aí desenvolver. Tem muitos outros, vários outros, mas acho que o Mujoco, primeiro, duas coisas. Ele é muito eficiente computacionalmente, então ele consegue fazer coisas bem legais, tem muitas coisas para gente. Segundo, que ele foi desenvolvido já pensando em robótica também, assim como o Gazebo, né? Só que a grande vantagem dele é a forma que a gente modela, né? O Gazebo ele tem muito mais ferramenta pronta, porque quando ele nasceu com o ROS, e tudo que você tem para ROS tem para Gazebo, no fim das contas. Agora, o Mujoco, ele tem uma pegada mais recente. Assim. Então, primeira coisa é baixar esse repositório, abrir esse to-link dentro da pasta Assets, e o main sim, e no seu PC aqui, ou você pode acompanhar comigo, o mujoco.org. Cara, esse daqui, ele vai ser pra gente a nossa principal fonte de informações. Então, aqui em cima do site do Mujoco, vocês já entraram, todo mundo já baixou, né? Teoricamente, todo mundo está com ele instalado. Aqui a gente tem essa aba documentação aqui. E aqui tem praticamente tudo que o Mujoco faz. Talvez ele não seja tão user-friendly for noobs, né? For noobs, mas... Ele é com certeza não user-friendly. Não. Quem está usando pela primeira vez não vai entender muita coisa, então espera-se que perguntas sejam feitas. Eu vou tentar explorar ele bastante agora de manhã, e também à tarde, porque eu uso ele direto, estou programando, estou com ele aberto, porque não tem jeito, assim. Então, se você quiser, são essas abas aqui em cima, que são as principais. A gente está usando o Mujoco Pro, então não vou passar pelo Haptics e nem pelo plugin da Unity. Então, se você desenvolve em Unity, fica à vontade para depois dar uma olhada. Esse Haptics ele é uma versão free, se eu não me engano, só que ele é um pouco mais limitado, tá? Muito bem, então o overview aqui ele vai explicar como que o jogo funciona, quais são as informações, os primeiros modelos, que é o que eu vou querer passar agora com vocês, e depois a gente vai para outras partes importantes aqui. Então deixa esse cara aberto, todo mundo conseguiu abrir isso daqui já? O main sim e o to link? Eu sim. Beleza, mais alguém? Não tô vendo. Todo mundo aí, gente? Eu tô aqui, deu uma travada no PC, mas pode seguir, né, Gustavo? Tá, você tá vendo aqui, a gente vai Sim. comentando. Muito bem, então, primeira coisa então, que a gente vai mexer vai ser nesse XML. E aqui na parte da manhã eu vou passar boa parte com vocês explorando o XML, porque aqui você cria o teu modelo. Cara, isso daqui é tão importante quanto o controlador que a gente vai criar depois, entende? Porque se a gente faz um modelo ruim, assim, tudo que é modelo, ele já assume que você não está levando algumas coisas em consideração, porque é um modelo, não é a realidade. Então, se você faz um modelo, ele já vai perder. Se você faz ele ruim, vai ficar uma porcaria. Então, tem todo um caminho, assim, para a gente poder fazer. Não vou ficar... A aula hoje... A aula não, né? O workshop não é sobre só modelagem, mas aqui tem algumas informações importantes, né? Então, para quem nunca mexeu com XML, na verdade, ele não é bem uma linguagem de programação, ele é o que a gente chama de markup language, né? Que é uma linguagem de tags, assim, ela serve para você definir parâmetros. Eu não sei qual que é a definição correta, aí se a Velma quiser comentar, enfim. Mas aí o JSON é assim, o XML é assim, o YAML é assim, né? Que é o YAML. Tem várias markup languages por aí. O Mujoco usa XML, que geralmente é o formato que o pessoal usa. Então, se você for lá no ROS, né, for tentar abrir algum modelo em Gazebo, você vai ver que lá eles usam o nome do modelo, .urdf, né? Também XML. A anotação também é em XML. Então, fica bem fácil de entender. Basicamente, como é que funciona essa linguagem, né? Você tem, então, tipo assim,
eu não sei os nomes corretos, tá, gente? Mas eu vou falando aqui. Como se fossem essas categorias aqui, né? Essas tags aqui. Então, por exemplo, toda vez que você abre uma tag, né? Então, você começa com chave, aí ele abriu uma tag chamada include. Tudo que tiver dentro dela vai fazer parte dessa tag include. Quando você terminar de colocar todas as configurações, você fecha com o barra, tá vendo? Então, até no PyCharm aqui, se você olhar, ele dá um highlight, né? Então, você vê, ó, esse chaves fecha esse cara aqui. Aqui em cima, você percebe que você tem o Mujoko, né? Então, o Mujoko, o modelo, aqui é o nome do teu modelo, você pode colocar o nome que você quiser, vou mudar aqui para TioLink, porque eu não tinha mudado. E se você clicar aqui em Mujoko, você vai ver que ele fecha aqui embaixo. Então, tem duas opções. Ou você abre e fecha na mesma linha, ou você abre a chaves, coloca o nome da tag e tudo que tiver dentro dela, depois você fecha ela lá embaixo. Então, isso vale para o Mujoko aqui, isso vale, por exemplo, para o corpo do mundo aqui, vale para os atuadores, mas também você poderia fazer, né? Geometrias, ela está numa linha, enfim. Depois a gente vai comentando. Então, esse daqui é o Mujoko. Teoricamente, né, assim como o Python, você poderia programar tudo na sua vida em Notepad, mas a gente usa uma IDE porque ela, principalmente eu estou acostumado com o PyCharm, então a maioria da galera está usando também, você clica, ele dá highlight, ele te mostra algumas coisas, enfim. Outra coisa importante é o seguinte, se você digitar, se você segurar o Ctrl e segurar a barra de data, né, do lado do Shift da direita, no PyCharm, na maioria das ideias, é comentário, né? Então, se você segurar Ctrl e apertar, ele comenta. Se você apertar de volta, ele descomenta. Então, é bem mais fácil. Você pode comentar em bloco. Eu vou usar isso bastante aqui. Então, se você se perguntar como que eu faço isso tão rápido, é desse jeito aí, tá bom? E aí, pessoal que programa também, tragam as shortcuts aí pra gente, para ficar mais legal. Bom, o que tem dentro desse cara, né? Ele tem... Vamos entrar já, o modelo mesmo que a gente vai trabalhar está aqui, o restante é tudo parametrização importante. Né? Esse arquivo especificamente, ele dá um include logo no começo. Esse include aqui, como se fosse um include no C++, um import no Python, você vai pegar um outro arquivo e jogar aqui nesse começo. Então ele vem aqui, se você abrir esse sim.xml, você vai ver que ele tem várias outras informações, né? Que vão ser utilizadas nesse meu TioLink aqui. Então, você tem uma categoria importante, que é essa categoria de opções, que vai ter, se você precisar mudar o time step, né, ou seja, o que é esse time step? Também é o intervalo de tempo entre um passo e outro da simulação. Ele não só é importante para você definir entre uma simulação e outra do passo, mas ele é importantíssimo porque ele faz integração e derivação, né? Tudo numérico. Algumas coisas são analíticas, mas aí o Grilo talvez possa falar melhor. Então, assim, o que eu levo como regra? Você olha a tua aplicação e tenta colocar o time step parecido, né, para você tentar ficar pelo menos com um atraso parecido ali no seu controlador e tal. Aqui está 5 milissegundos, para a gente não faz tanta diferença isso. O KR16 que está lá no laboratório da mecatrônica, ele é 12 milissegundos, o IVA pode chegar a 1 milissegundo, então 5 milissegundos parece razoável. E é, de fato, a ordem de intervalo de tempo que a maioria dos robôs tem funcionado, pelo menos industriais. Aqui tem os solvers, depois você pode explorar, aqui ele está como Newton, tem Euler, tem vários outros. Tolerâncias, Jacobiana, enfim, várias coisas aqui. Esses caras são opções globais, então todo mundo aqui que precisar de alguma opção vai usar esses caras aqui. Algumas coisas você pode definir localmente, tá? Mas a gente não vai mexer aqui, porque é bem mais avançado. Então, aqui tem várias outras categorias, várias outras informações. Do jeito que está aí, já vai funcionar. Então, a gente não vai mexer nesse sim, vai deixar aí, porque senão, se a gente carregar sem esse sim, ele vai ficar meio preso, vai ficar bem escuro, não vai ter chão e tal. Então, aqui, depois a gente pode brincar de mexer no ambiente, mas vamos direto para o que interessa, né? Você observa que algumas coisas aqui foram sobrescritas, tá vendo? Então, mudou o solver, mudou a tolerância, não tem problema nenhum. Esses caras aqui, você tem que tomar cuidado. Também não vou entrar em contrato, tá? Não vou entrar em detalhes desses caras, até porque eu precisaria relembrar muitas coisas. Mas esse size são as dimensões de alocação, né? Então,
por exemplo, qual o número máximo de contatos que esse modelo pode fazer? 50. Por quê? Porque um jogo, quando ele começa, e aí depois o Grilo vai falar, talvez amanhã melhor, ele já cria uma pilha dele, né? Ele já pré-aloca a memória que você vai precisar. Opa. Bom dia. Então ele já pré-aloca as coisas que você vai precisar. Se você faz esse cara muito grande, hoje em dia que você tem 32 GB, 64 GB de memória, talvez não seja tão problemático. Mas ainda assim, para ele resolver todas as contas é um negócio complicado. Então essa é primeiro uma das grandes vantagens do Mujoco, né? Eu já queria deixar para você também. Eu estava falando desse time step, né? Falava desse time step aqui. Não só ele é importante para ficar parecido com a simulação e tudo mais, mas ele também é muito importante porque quanto maior o time step, mais a chance de sua simulação ficar instável é maior, numericamente falando. E aí o Mujoco, ele tem comprovado, né, pelos papers publicados, que ele dessas simuladores de física que eu comentei, um dos que são mais vantajosos numericamente. Então ele consegue fazer essas contas muito bem, com intervalos de tempo razoavelmente grandes. E aí, esse número de contatos, número de jacobianas, no máximo, que ele pode calcular, o tamanho da pilha, se você vai ter modelos que, dependendo, né, hoje não vai ser um problema, amanhã, talvez, quando o Christian, hoje, não me lembro agora exato, quando o Christian for falar de corpos flexíveis, isso pode ser um problema maior. Para o nosso problema, isso aqui tá. Pode falar. Gustavo, desculpa interromper, eu acho que seria legal mostrar lá na documentação do Mujoco onde estão esses carinhas para a galera olhar e ler sobre e tal. Bem lembrado. Geralmente, quando você está trabalhando em modelo, você vem no XML Reference, né? Aqui é o cara onde você encontra a definição, bem lembrado, Grilo. Você encontra tudo que eu estou falando aqui, todas as tags que você está vendo, está tudo aqui. Então, no XML, se você olhar aqui, né? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte. Então, por exemplo, vamos supor que você quer... deixa eu ver aqui, quer ver? Por exemplo, você tem aqui um default, tá vendo? Você tem um default joint. Então, esse default joint é diferente desse joint do body. Eles têm semelhanças, mas eles podem ter características diferentes no final. Então, quando você for olhar, toma um pouco de cuidado, né? Porque eles têm o mesmo nome. Então, esses caras aqui, esse visual, ele tem um RGBA. Mas os corpos, né? Se você procurar depois aqui, eles vão ter também um RGBA. Né? Não sei onde que está aqui agora, acho que na G1, enfim. Então, são coisas diferentes, mas sempre olhar qual que é a classe que você está se referenciando. Então, se você procurar aqui, e aí você ficaria dentro, né, dessas classes que eu falei que a gente vai usar no começo, o API Reference é o cara que a gente vai usar na hora de programar o nosso controlador, que são as funções que o Mujoco de fato implementa. O XML Reference é para a gente saber todas as características que o nosso modelo tem. No programming aqui, esse cara aqui é mais um geralzão, e ele tá mais, né, em C++ mesmo, né? Porque o Mujoco é em C++. O Mujoco Pi, ele é um wrapper, né? Ele não... Oi? Tá em C. Mas aqui é CPP, ó. Enfim, mas ele é em C. Desculpa. Bom, aqui na modelagem, se você olhar, ele vai te explicar também, né? Muito mais do que eu vou comentar aqui com vocês, que vocês vão perguntar, tá aqui. Então, você pode depois dar uma olhada com um pouco mais de calma. Aqui é um pouco mais interessante, né? Então, tem algumas características, né? Sol imp, sol ref. Cara, tudo isso daqui às vezes tem um cheiro de lucubração, assim, mas é o jeito que ele parametrizou. Só fazer um comentário em relação, por exemplo, a esse sol imp. Cara, eu li esse sol imp por baixo umas 30 vezes, tá ligado? Ao longo do tempo, em períodos diferentes, para entender o que essa merda significa. É um texto eu pelo menos na minha vã ignorância, é muito árduo e muito denso. O cara que escreveu isso sabe muito disso. Ele teve a ideia de fazer isso e ele programou esse negócio. Então ele conseguiu compactar a ideia desse sol inf
INP em um parágrafo só e é muito denso. Então, não se frustrem se vocês lerem alguma coisa na documentação e não fizer sentido. Exato. Lê mais umas 42 vezes, que aí você vai começar a entender. Vai parecer que tá no começo. Isso. Muito bom, Grilo. Bem lembrado. Então, assim, eu estou mostrando, mas realmente o Todorov ele já começa aqui entendendo que você sabe de robótica, entendeu? Se você pegar o overview, se você pegar o overview aqui, ele já aqui no começo, em algum momento, aqui ele já taca a equação de corpo rígido para você, em algum lugar aqui, ou acho que no computation aqui. Aqui no computation é legal. Aqui, ó, ele já taca para você quais são as dimensões, os torques, onde que se acessa cada um desses caras, a gente vai chegar lá. Aqui, ó, ele já começa da equação do corpo rígido de robôs, né? E aí ele fala dos modelos. Tal. Aqui embaixo é bem legal, depois dá para você perder, não sei o que você vai fazer na véspera de Natal, mas tem um negócio bacana para você aqui, que aqui embaixo ele mostra, aqui, ó. Então, qual que é a pipeline da simulação? Quais são os passos que ele faz? Então, primeiro ele calcula a forward dynamics, que é a dinâmica direta. E aí tá aqui todos os passos na ordem que ele faz para calcular. São 24 passos para calcular a dinâmica direta. E aqui, depois, logo em seguida, ele vem e calcula a dinâmica inversa. São mais 18 passos para calcular a dinâmica inversa. Então, dá para você depois, se você... você pode entrar, né, e ir especificando até chegar nesses pontos aqui, ou a gente fica num passo mais macro. Bom, como eu falei, então, do ponto de vista de modelagem está aqui. A programação está em C. E aí vamos usar basicamente então esse XML reference e o API reference. Só que, veja, uma documentação gigantesca, escrita por poucas pessoas, acho que basicamente Todorov mesmo, que é o cara que fez, mais alguém da equipe deve ter ajudado. Então, assim, ela não está super organizada, ela faz sentido, mas ela não está super organizada. Então, às vezes você vai achar coisas aqui que você precisa, que vai estar em outro. Paciência, gente, é um negócio que está em desenvolvimento. A gente mesmo, né, eu e o Grilo, a gente começou a mexer com o jogo, nem tinha esse site. Então, você imagina a caixa preta que era, né? Uma loucura. Bom, se a gente então procurar só para... Vamos pegar aqui, ó, NJMax, vamos ver se está aqui. NJMax, aqui, ó. Aqui. Aí ele explica, tá vendo? Ó, o que é o NJMax? Esses próximos atributos especificam o número máximo de arrays dinâmicos no NJData. E ele explica, né? Então, você depois pode ver aqui, ó, o NCOMEX, o NStack, o que eles significam, tudo mais. Bom, como a gente está introduzindo, basicamente, o nosso código, então, ele está aqui, ó, o nosso corpo, tá vendo? Então, o word body, então, esse word body, ele é novo, ele é da versão, acho que 1.5, e a partir da 1.5 começou. Ele não existia, né? O word body era um outro body, agora ele tem uma tag diferente, porque ele define alguns caras. Bom, vamos carregar esse modelo, então, no primeiro cara que a gente vai usar. Então, a gente não vai rodar em nada em Python por enquanto. Se você instalou o Mujoco, e se você não instalou também, sugiro que você vá na pasta, né, do Mujoco mesmo, não no Mujoco Py, né? Então, no meu caso, já está instalado, então a pasta .mujoco, Mujoco 200. Dentro da pasta Mujoco 200, tem a pasta bin. Então, eu vou esperar vocês abrirem ela. Uma das coisas interessantes do Mujoco é que ele é pré-compilado. Então, quando você baixa, ele está pronto para usar, né? Você não precisa... você vai compilar a tua aplicação linkando o Mujoco, mas as bibliotecas do Mujoco já estão prontas para você. Muito bem. Tem vários códigos aqui, legaisinhos, tá? Tem esse teste XML para verificar o teu modelo, teste speed, enfim. A gente não vai usar nada disso por enquanto. Depois você pode procurar esses exemplos, derivative, compile, tá tudo no site do Mujoco. Você pode ver depois o que cada um faz, experimentar, tal. A gente vai usar esse simulate aqui. Eu vim até aqui, porque, para mim, costumo fazer assim. Me perdoem os usuários de Linux. Você pode vir pelo seu terminal também, sem problema nenhum. Mas eu vou criar um terminal aqui já nessa pasta, para eu sou preguiçoso. E aí, você digita ponto barra, e aí você coloca esse simulate aí. Então, eu estou fazendo bem devagar aqui, para você ir me acompanhando. Se você der Enter, então, ele vai carregar esse executável e vai abrir essa interface aqui, né? E o leigo, né, a pessoa que está começando a mexer, vai achar que essa interface, geralmente, ela é o Mujoco em si. E, na verdade, não é. É só um cara para nos ajudar a verificar se os nossos modelos estão escritos corretamente, se eles fazem sentido.
Todo mundo conseguiu abrir aí? Aqui deu um errinho com a chave. Eu também tive um Te- problema. ah, Não tava Legal. Você coloca a chave dentro da pasta bin também, por favor. Tá aqui já. Aí você me complicou. Eu O vou que ver que se ele agora aparece? foi. Agora foi. Ali foi. Do not open activation key file Ô, MJ aqui. Tarek, vê se não tem um espacinho na sua... Se tá na mesma pasta e chama mjkey.txt, não pode dar errado. É. Porque eu lembro que você renomeou. Tá. Deixa eu ver então. Às vezes tem um espaço aqui, né? Eu diria para você compartilhar sua tela. Não, eu acho que tinha um espaço mesmo. Vamos ver. Deu certo. Valeu. Show, perfeito. Maravilha, gente. Então, ó, eu vou explorar um pouco essa interface aqui, porque ela vai ser nossa amiga. A próxima coisa que você vai fazer agora, então, minimiza ela aí. A próxima coisa que a gente vai fazer é carregar o modelo, tá? Tem a opção, vamos carregar o modelo da nossa pasta, né? Da pasta que eu fiz você clonar. Mas depois você vem aqui no Mujoco 200, tem alguns modelos pré-prontos que você pode dar uma mexida depois. Tem corpos macios, deformáveis, corpos em elos fechados, enfim. Depois humanoide. Não vou, é muito complexo porque eu quero fazer hoje. Então, eu vou na pasta Robotics Studies, como a gente já conversou. Vou em Assets. Dentro de Assets, eu pego o ToLink aqui. Eu faço assim, né? Eu pego e arrasto, né? Você fica à vontade de fazer o que você quiser. Não lembro como que... Ah, tem um jeito também menos Windows, né? Que são um jeito bem Windows. Você poderia fazer... Você deixa aberto aí, eu só vou mostrar como é que você faria. Você pode dar o ponto Simulate, e aí você vai lá na pasta Robotics Studies, Assets, procura o ToLink, ele já abre com o modelo. É uma outra opção também, caso você não queira ficar fazendo arrasto, né? Drag and drop. Muito bem. Então aqui ele já carregou o nosso modelo. Então se você dá uma fuçada aí, né? O botão esquerdo, ele muda o ângulo de vista. O botão direito, ele translada, né? E o scroll, ele aumenta e tira o zoom. Para quem já mexia com CAD, né? Com desenho mecânico, pelo menos eu sei que vai ter um pouco menos de dificuldade. Quem não, ou modelagem 3D, né? Quem não, vai se acostumando aí. Eu não tô conseguindo carregar o Links aqui, não. O que ele tá aparecendo? Ele... Não. Deixa eu ver se deu algum erro. Vê o terminal. Tá. Deu um erro no RGBA aqui. Calma aí, vou tentar. O teu é 1.5. Putz, eu esqueci disso. Eu acho que eu sei onde é. Tira as coisas do Mujoco 2, o RGBA, o Limited não existe. O Mil, tenta fazer o seguinte só, a princípio. Comenta esse include aqui, ó. E carrega de novo. Cara, vai dar merda no joint também, porque do 1.5 pro 2, o Limited era Limit Range, se não me engano. Uma dúvida também. Oi? Uma dúvida. Pode falar, Larissa. Desculpa. Tudo bem. A minha resolução do meu computador, ela tá relativamente baixa. Então a área da simulação tá extremamente pequenininha. Tá um negocinho no meio. Como que eu ajusto os tamanhos dos menus? Aqui do lado, você fala? É. Não faço ideia. Eu sei que é frustrante, mas eu nunca tive esse problema. Não sei se o Grilo sabe. Ô, Mil, faz o seguinte, então, ó, a nível de, pelo menos para ir trabalhando com a gente, vai na pasta do Mujoco, né, de novo, e abre algum daqueles modelos lá. Bom, vamos abrir todo mundo um desse daí, assim eu vou explicando, vai. Se você puder voltar, então, na pasta do Mujoco 200, e dentro da pasta Model, qual que você tem que eu tenho aqui também, Mil? Porque eu acho que os flexíveis você não tem. Eu tenho o humanoide, não sei se tem aí. Vixe, tem, mas o humanoide acho que é muito complexo. Você tem o ARM 26?
Acho que não, deixa eu ver. Bom, se bem que... Vamos lá. Você já sabe de modelagem já dentro do coisa. Acho que você consegue Sim, acompanhar com a gente aqui. Tá, desculpa. Então, a gente mantém o plano. A gente continua com o tooling aqui. Beleza. Voltando. Então, depois a gente corrige isso daí para o 1.5. Importante. Por que meu house está usando 1.5? Porque o Mujoku Pi, ele não tem suporte para o 2.0 no Windows. Então, quem está no Linux está tranquilo. Está rodando 2.0. Muito bem. Então, aqui está o nosso corpo. Então, você tem várias hotkeys, coisas importantes aqui. Bom, a primeira coisa que a gente pode verificar, então, são esses caras aqui do lado, né? Esses menus aqui. Então, ele tem uma interfacezinha razoável, você pode abrir e fechar. Algumas coisas que são importantes. Então, primeira coisa, né? Aqui do lado direito, você tem um menu de controle deles, né? Então, deixa o control quietinho por enquanto. Você pode abrir o joint aqui, né? O que é o joint? São as juntas, né? De fato. Então, se você olhar, eles estão cinza. Então, se você clicou em joint aqui, tem Q1 e Q2, e eles estão em cinza. Por quê? Porque você não consegue, em tempo, a simulação que está rodando, né? Em tempo de simulação, eu não consigo alterar a junta. Eu conseguiria mudar o atuador. Então, se você abrir o control, você vai ver que está liberado para a gente alterar. E aí eu tenho motor 1 e motor 2. Você pode dar uns cliques aí e ver o que acontece, né? O robô vai começar a se contorcer, tipo uma salsicha dor de barriga aí. E aí você vai vendo aí o que está acontecendo. Caso você queira voltar para o ponto inicial, você aperta Backspace, né? Aperta apagar aqui, ó. Olha lá. Ele volta. No caso aqui eu posso dar um clear all, né? Para zerar os meus inputs. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um robô que são 2 elos, eu tenho 2 motores e ele está se movimentando no plano. Se eu quero, geralmente, essa é a segunda verificação, se os motores estão instalados no lugar correto. A primeira é verificar se as juntas estão fazendo o que eu quero. Então, se você apertar a barra de espaço, ele pausa, né? E aí ele libera para a gente as juntas. E aí você pode dar uma mexida aí. Então, faz esse teste, aperta a barra de espaço e posiciona ali. Isso que é bem interessante, você verificar se ele chega numa posição máxima, se faz sentido para você o teu robô chegar, né? Se ele está se movimentando, se ele não está tendo um comportamento estranho, meio bizarro, né? E aqui ele fica parado. Se você pode mudar o motor durante o teu robô pausado, mas não vai fazer nada, porque ele não tá incrementando os tempos de simulação aqui. Então, essa é a primeira coisa. Tudo bem? Todo mundo conseguiu mexer nas juntas, mexer no controle aqui do lado? Aqui deu certo, sim. Beleza. Show. Muito bem. Então, o que mais que tem interessante aqui? A gente tem um corpo verde, um corpo vermelho. Dá para a gente ver algumas coisas importantes. Então, se você apertar W... W não é mais assim, né? O W, ele é wireframe, então ele faz o teu corpo, né? Ele mostra a visão Matrix do negócio. Então, eu particularmente não uso isso. Então, beleza. No rover foi importante porque a gente tinha colocado um corpo dentro do rover para ser como se fosse a direção dele. Daí depois a gente colocou para fora, mas aí o wireframe ajudava a gente a ver por dentro como é que estava o corpo. Legal. Isso é legal. Tem o transparente também, que você apertar T, né? Então o T ele coloca transparente, ele vai... Essas key aqui, eu estou mostrando o que essa ferramenta faz, né? Então, no princípio não precisa. O R, se você olhar aqui embaixo, é reflection, então ele coloca ou não a reflexão. Deixa eu ver o que mais que tinha aqui mesmo. O S é shadow, né? É sombra. O T é transparente. O F é importante, mas o F eu não vou conseguir mostrar, porque o F são as forças. O J é legal. Então, se você apertar transparente aí e apertar J, é para você ver esses dois. Estou apertando J, ó. Está aparecendo aqui. O que são isso daqui? São juntas, né? Onde estão posicionadas as minhas juntas? Elas estão aqui. Então, quando você coloca aqui
a posição, você percebe que a junta está aqui no cantinho, né? E esse corpo vermelho vai rotacionar aqui em torno dessa outra junta aqui, tá? Então, opções aí. Bom, beleza, tem mais coisa importante aqui. Vamos lá, ó. Outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção, né? É aqui do lado. Então, essa aba rendering, eu acho que é uma aba que a gente tem que explorar hoje. As outras você pode explorar depois com mais calma, né? Então, aqui, todas as coisas que a gente vai apertando, você consegue tecnicamente acessar daqui também, tá vendo? Ó, transparente, wireframe, tá vendo? Tem várias coisas aí que vão te ajudar. Uma coisa que seria legal é a gente verificar os frames, né? Para a gente que é de robótica, é essencial saber onde estão os frames, os sistemas de coordenada. Então, se você vier aqui, ó, na opção frame, aqui tem todas as opções, né? Você tem que clicar e apertar e segurar, né? Então, o primeiro que a gente vai colocar é o frame do mundo. Então, se você colocar a frame Word, é para você obter esse cara aqui embaixo. Tenta aí, enquanto eu vou falando. Por que, né? Vermelho, verde e azul? Porque é RGB, né? Então, red, green, blue, então é X, Y, Z, na ordem, né? É igual. Então, isso é bem comum e é bem visual também, né? Pena, se você for daltônico, eu peço desculpas, né? Não fui eu que pensei nisso. Mas beleza. Então, esse frame, onde você está vendo aqui, ó, ele é o frame que dá a origem de tudo que tem nesse corpo, né? Então, todo o teu sistema que você olhar aqui, ele começa daqui, começa nesse pontinho aqui. E a partir dele, a gente vai posicionar os outros corpos, tá? Mas, né, para quem lembra de dinamiquinha, ou fez a matéria da pós de dinâmica dos corpos rígidos, a maneira mais interessante de você fazer isso é para que cada corpo do teu sistema tenha um sistema de coordenadas solidário naquele corpo. Isso vai facilitar para a gente depois. Então, se você vir aqui em Frame e colocar Body, eu vou explicar a diferença já, né? Você vai ver que ele vai tirar o mundo e vai colocar aqui os sistemas de coordenada nos corpos, né? Então, eu tenho um Body aqui, perceba então que esse corpo verde e também o corpo vermelho, eles estão ao longo de X, né? Então, ele está na origem aqui do X. E a minha modelagem ficou igual ao livro de robótica, né? Então, você tem um robô 2 elos, ele geralmente é 0 θ, θ1 e 0 θ2, quando os dois estão alinhados em X, né? Depois você pode olhar aqui com o frame, ele gira junto, né? O frame é solidário. Então, isso é bem legal, porque qualquer ponto do corpo verde, ele está fixo em relação ao sistema de coordenada dele. E só que esse sistema de coordenada gira em relação ao global. Então fica bem fácil da gente criar as equações, né? Não é um curso de dinâmica, mas beleza. Tem também os geoms. E aí você coloca os geoms aqui. E eu tenho um pouco mais de dificuldade com esses caras aqui em modelar, porque eles têm algumas regras, né? Então qual que é a sacada? A sacada é a seguinte, galera. A primeira coisa, um body, um corpo, pode ter infinitas geometrias, certo? Então, por exemplo, a tua mão tem vários dedos, né? Então, você pode ter o corpo mão, só que tem vários ossos que eles não se mexem relativamente um ao outro. Nossa, é um exemplo muito ruim esse, né? E aí, significa, então, que você tem esse corpo e várias geometrias que você pode colocar. Eu poderia colocar, não precisa ser só uma cápsula assim, né? Já vai explorar isso já. Só que a geometria, beleza, então um corpo pode ter diversas geometrias. Um corpo, por si só, não tem geometria nenhuma. Se você só criar um body aqui no XML, ele não serve para nada, tá? Então aqui a gente tem as geometrias, e a maneira que o body, a gente tem como escolher bem a orientação dele. Isso aqui é bem... eu consigo ajudar vocês. A geom, dependendo da maneira que você define o teu corpo, você não consegue escolher para onde que ela vai. Então, geralmente, a gente não usa a geometria para fazer conta. O que você vai achar, na verdade, é porque como todas as formas do Mujoku, isso é outra coisa, né? Então, o Mujoku, assim como praticamente todo simulador de física, ele não trabalha com formas convexas, né?
não, perdão, com formas côncavas, só com formas convexas. Porque senão você não consegue verificar a continuidade dos corpos, né? Então, se você quer criar um furo no seu corpo, você vai ter que criar vários corpos convexos que se arredondam ali em volta do furo. Muito bem. Então, a maneira que ele é construído, geralmente você vai ter um centro geométrico dele com essa posição aqui, tá? Então, se você quer o centro de massa, para um elemento de inércia bem distribuída, é bem no centro. E você tem o body, que geralmente é o cara que a gente coloca, de fato, os nossos sistemas de coordenada para fazer cinemáticas e tudo mais. Tem outras coisas importantes aqui. Então, se você olhar no meu robô aqui, ele tem, né, aqui nele 2 uva passa, né? Tempo de Natal. Então, eu coloquei 2 uva passas aqui, 2 pontinhos esféricos. O que são esses pontos? Eles são chamados sites. Então, se você vir em frame aqui, procurar site, você vai ver que ele vai colocar nesses pontinhos também esses sistemas de coordenada. E o que são esses sites? Cara, esse site pode ser qualquer coisa que você imaginar. Eles são pontos que você vai colocar ali nele um sistema de coordenada e ele vai ser para você um ponto de interesse. Para quem faz manipulação robótica, obviamente, esse cara, você vai ter que colocar um site no teu TCP, né? No teu Tool Center Point. Porque senão você não tem esse cara lá, né? Então você vai ter que colocar um site lá. E aí, isso é bem interessante, porque a gente vai ver na parte da tarde que o Mujoko, ele tira jacobianas de qualquer ponto que você quiser do espaço. Então, eu consigo usar esses sites como TCP, né? Para tirar a jacobiana em relação à origem. Aqui, né? O Mujoko dá tudo isso para mim. Beleza. Alguma pergunta até aqui? Eu coloquei esse site aqui em cima, porque na simulação depois dá para ver ele, né? O correto mesmo é o do meio aqui. E tem outras coisas, né? A gente não tem nenhuma câmera, então não dá para ver. E luz, eu não sei de onde que vem. Dá para você definir os pontos de luz, enfim. Também não vou aprender muito nisso. Muito bem. Deixa eu ver a última coisa aqui. Dá para você ver, então, se você olhar as juntas, né? Aqui é legal. Ó. Então, eu estou colocando junta e eu estou colocando atuador. Então, os meus atuadores estão exatamente nas minhas juntas, que para boa parte dos robôs industriais é o que acontece, né? Você tem uma junta exatamente onde tem o motor. Beleza. Como que tudo isso se traduz em código, né? Até aqui, tudo muito bonito, tudo muito belo. Até algumas coisas interessantes aqui, dá para você mexer depois. Ó, o centro de massa do teu corpo inteiro, as inércias, olha, a distribuição das inércias, várias coisas interessantes aí, né? Eu não lembro. Aqui, ó. Legal. Muito bem. Então, se você... Por exemplo, então, se você clica 2 vezes no corpo, com a simulação rodando, ou seja, tira o pause. Quando você clicar 2 vezes no corpo, ele vai dar um highlight, assim, né? Se você quer colocar uma força de perturbação, você clica 2 vezes nele, segura Ctrl o botão direito. Aí ele vai criar o comprimento desse cara indica pra gente a intensidade da força, né? Então você pode fazer isso da maneira que você quiser. Pode ser interessante. Bom? Então, segura Ctrl, botão direito, você cria aí um vetor. Beleza, gente? Então, tem muita coisa ainda. Com isso, dá para a gente começar. Então, se a gente voltar no XML, vamos ver como que esse cara se traduz. Tem uma outra coisa antes de eu começar aqui, né? Se a gente continuar em rendering, além do frame, a gente também tem os labels. Então, você pode colocar os frames, por exemplo, né? Tá ali. E aí você pode colocar também os labels. Então, se você der um nome para o seu corpo, ele vai colocar o nome do corpo, tá vendo? Então, esse cara aqui é o link 1, esse cara é o link 2. Posso dar nome para geometrias. Se não tem nome na geometria, ele mesmo coloca, né? G1, G1, 2. Posso pegar o nome do site. Então, ó, EE, End Effector, EE, Visual, só para eu enxergar, tá vendo? Então, esses nomes são importantes depois, porque lá no final, quando a gente for fazer controle, você pode pegar as posições pelos nomes, ao invés de saber qual que é a ID dele, qual que é o número dele, né? Porque
O Mujoko, como ele é uma linguagem XML, conforme vai aparecendo, cada corpo vai ganhando uma ID. Então, esse aqui é o corpo 1, a geometria 1, junta 1. Corpo 2, geometria 2, junta 2. Site 1, site 2 e por aí vai. Tá bom? Então, esses frames aqui, muito bem. Então, vocês viram que os frames dá para colocar nome. Então, se você vier aqui no primeiro cara que a gente quer olhar o primeiro body. Ele é o link 1. Então, vou voltar lá e vou colocar o label no body. Tá lá, link 1. Tá vendo? Então, se eu mudar aqui para link 1 for real, né, de verdade, e quando eu for no meu modelo, eu bato seguro Ctrl, aperto L, ele recarrega lá. Aí tá lá, mudou o nome do meu elo, tá vendo? Então, você pode dar o nome que você quiser. Se você achar que o meu nome é ruim, você pode chamar de L maiúsculo 1, pode chamar de L minúsculo 1, você pode chamar do que você quiser, batata, enfim. Bom, aí você já imagina, né? Também dá para você ver as juntas, né? Eu não mostrei aqui. Dá para você ver as juntas. Cadê? Joins aqui. Cadê? Não dá para ver? Dá para ver o label. Acho que não tem label nas minhas juntas, mas tudo bem. Pois, era para ter. Não sei porque não apareceu. Segue o baile. Bom, aí, a primeira coisa, né? Do jeito que está aqui, o nosso body, ele tem esse nome e ele tem uma posição. Essa posição é 0x, 0y e meio em z. Então, se eu voltar lá na minha simulação e eu abrir o frame Word aqui, eu estou colocando o meu primeiro corpo. Então, perceba que isso aqui é uma estrutura de árvore, né? Esse corpo, ele está dentro do body, do Word. E esse body está dentro desse body aqui. Então, esse cara vai herdar e vai estar solidário, né, em relação a esse cara de fora aqui. Então, já vai chegando lá. Então, a primeira coisa é, eu vou posicionar o body em relação ao global, que é o primeiro corpo. Veja que eu estou 0x, 0y e meio em z. Quem que eu estou colocando em relação ao global? Esse sistema de coordenada aqui. Veja que eu não falei, até esse momento aqui, né? Se eu comentar tudo isso, o Mujoko vai carregar. Presta atenção aqui, por enquanto. Ó, não carregou. Missing file. Tá bom, então vamos lá. Eu vou voltar aqui. Eu vou apagar esse cara de dentro. Também não deu. Ah, sim, deixa eu apagar os rotadores primeiro. Agora sim. Acho que agora vai, hein? Agora sim, perfeito. Então, ó, se você quer chegar onde eu cheguei aqui, você comenta os atuadores e comenta todo mundo que está dentro do body aqui. Ou então você só acompanha aqui, fica à vontade. Esse body, então perceba o seguinte, ele não tem geometria e ele existe por si só. Por quê? Porque ele é um sistema de coordenada que vai ser solidário ao corpo, que está posicionado em relação ao global. Como o global está aqui embaixo, eu olho aqui o meu sistema, eu joguei ele meio para cima em Z. Deixa eu voltar aqui para a bola. Aí você pode brincar de posicionar, né? Se você colocar ele, por exemplo, meio em X e meio em Z, na hora que você carregar, você vai observar um deslocamento dele. Tá vendo? Tá entrando gente, desculpa. Bom, qualquer problema vocês me param, hein, gente? A ideia do workshop é que a gente consiga fazer as bagaças. Eu vou falando aqui. Gustavo, uma dúvida. Duas, na verdade. Em relação ao corpo sem geometria nenhuma, quando eu mexi no VRAP, era comum chamar ele de dummy. Então, tipo, uma coisa só que tem uma posição geográfica. Não sei se no jogo é a mesma nomenclatura. Não, essa na verdade é uma das críticas que o Todorov faz nos papers dele, que é justamente que você não precisa criar dummy bodies no Mujoko. Porque você me corrige, eu nunca mexi muito com o VRAP, mas, por exemplo, se eu preciso colocar no mesmo ponto duas juntas em sentidos diferentes, eu preciso criar dois dummy bodies, né? Ou coisas desse tipo. Não lembro como que é agora. Não, tudo bem. Não lembro se tem isso. Mas aqui não tem, não. Entendi. Outra dúvida que eu tava é em relação às características, as variáveis do mundo. Então, tipo, você declarou lá várias variáveis, né? Tipo, jacobiano, time-sparse, o timestamp. Por padrão, eu já tenho um valor default para todas elas? Ou tem alguma que obrigatoriamente eu tenho que declarar?
Não, a princípio, bom, talvez eu falar todas seja uma palavra meio forte, mas se você olhar aqui, ó, por exemplo, size. Se você tá vendo aqui, todas essas variáveis aqui, elas começam com valor padrão, tá vendo? Uhum. menos um, 0. Então, o que esse menos 1 significa? Vai ter que ler aqui para ver, ó. The default instructs the compiler to guess how much space to allocate, tá vendo? Ou você pode forçar aí. Então, se a gente procurar aqui o time step, lá, ele começa com 10 milissegundos, tá vendo? Uhum. Então, assim, praticamente tudo no Mujoco quase vai ter um valor inicial se você não colocar, uma coisa que você tem que prestar atenção também. Legal. Eu me atrevo a dizer que todos têm, eu acho. Legal. Não, assim, eu não lembro de nada que me chame a atenção que fala, nossa, aqui não tem, eu preciso colocar algum valor. Agora, tem valores que são obrigatórios se você não colocar. Se você não colocar, dá erro. Mas aliás, tem tags que eu não lembro direito. Mas eu acho que todos os valores dentro da tag tem valor padrão, eu acho. Eu Assim, não lembro, se você não definir o size, ele dá erro, não dá? Nas coisas que precisa de tamanho. o size aqui nos bodies. Não, aqui sim. Isso. Aqui sim. Aqui ela perguntou desses caras de cabeçalho, né? Geralmente esses caras sim. Aqui no meio onde você vai ter mais problema. Geralmente o que eu faço é realmente pegar um código pronto e ir mudando, né? Porque daí já está tudo parametrizado. E isso é um problema, porque você vai herdar um monte de coisa que a princípio não é seu, né? Mas segue o baile. A pergunta foi boa. Mais alguém? E, ô Gustavo, se você quiser mudar aí a orientação desse body, tem como também? Tem como também. Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui no XML, na referência XML, a gente vem aqui, ó, esses parâmetros aqui, eles valem para o word body ou só para body, tá vendo? Então a gente vai procurar nessa parte aqui. O que esse cara aceita? Ele aceita um nome, ele aceita um child class, que é tudo isso aqui é opcional, tá vendo? Ele aceita um mockup, que é a princípio falso. Ele aceita um pos, que é opcional também, porque se ele só não colocar o pos, ele vai jogar onde? Vai jogar na origem, né? Enfim. Ele aceita um user, e ele aceita esses caras aqui, ó. Quat, X-Angle, XY-Axis, Z-Axis e Euler, tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer um negócio que vocês me permitem. Vamos pegar um π sobre 2 aqui, não dá? Aqui. Vamos pegar 90, a calculadora que eu quero, isso aqui. Pronto, π sobre 2. E aí eu vou colocar aqui Euler, então. Eu acho que o Euler do Mujoco é o row pitch all, então é uma rotação em torno de Z, depois uma rotação em torno de X, em Y, depois uma rotação em torno de X, né? Então são 3 valores também. Eu vou colocar, sei lá, 90, vou chutar 2 coisas aqui, e menos 90. Então, 90 graus em Z, depois 0 em Y e menos 90 graus em torno de X. Se eu carregar agora, não aconteceu nada. Ótimo, isso é lindo. Deixa eu só colocar 0 aqui, vai que sei lá, né? Ele voltou para o mesmo lugar. Opa. Rapaz. Vamos ver aqui de novo. Frame orientations. Quat Euler. Rotation angles around the coordinates. A Larissa tinha perguntado como é que faz para alterar o tamanho das coisas na interface. Se você alterar a fonte, fica menor ou maior, tá? Obrigado. Aqui? Lá em Option, né? Ah, legal. E o spacing também, se colocar tie, wide. Ah, legal. Valeu. Deixa eu voltar aqui. Cara, eu fiz esses dias, deixa eu achar. Aqui do lado. Body. Watch. Desculpa, Gustavo, o que você está procurando?
Eu tô procurando para rotacionar esses caras. Você quer usar Euler, né? Pode ser por Quaternion também. Só que aí vai ser... Pra gente não ficar se perdendo aqui, normal tem que dar 1. E aí? Vai ter Quaternions. Você quer retorcionar body ou Geon? Eu quero reposicionar o body. Por exemplo, então, eu vou colocar 0 em X, 0 em Y e 90 aqui. Então é 1 em W, 00014. Mas não rodou nada, né? Ah, tá. 90 graus. Pronto. Que estranho, né? 0.70700. Salvei. Ah, agora sim. Bizarro. Pronto. Agora, se você olhar aqui, ó, ele rotacionou 90 graus em torno de Z, tá vendo? Ah, sim. Deu pra ver. Então, Será que ele não trabalha muito bem com Euler? cara, Trabalha, era pra trabalha funcionar, eu já usei. Eu só não sei por que não foi aqui. Tem que Mas colocar a gente pode... 3. Eu não acompanhei, cara. Você colocou Euler igual e 3 valores? Isso. Só que aí, se eu quisesse 90 em Z, para dar a mesma coisa, tem que ser isso, né? Não sei por que O padrão de Euler é XYZ, tá? Tá bom. Row pitch all é ZYX, mas de qualquer maneira não tá rodando nada aqui. Será que não tem que ser em ângulo também, ao invés de radiano? Acho que não, cara. Pode ser. Olha só, já foi em ângulo. Que zoado. Tá. Beleza, então. Obrigado, meu. Perfeito, então. Então, se você quiser alterar, isso é muito útil mesmo. Então, dá para você rotacionar. O que mais daria para a gente fazer aqui? Daria para fazer... Então, se você olhar, as características que tem aqui, não tem nada de cor, não tem nada de geometria, de massa, não tem nada. Por quê? Porque o body, ele simplesmente é um frame. É isso. E a partir dele eu consigo colocar geometrias. Então, eu vou colocar minha primeira geometria lá no coisa, que vai ser só descomentar essa primeira linha aqui. A gente já vai explorar o que ela significa. Então, descomento o Geon. Quando eu carregar, tá lá. Carregou meu corpo aqui. Muito bem. Se você olhar, ele tem algumas informações. Ele tem... Vamos olhar no site primeiro. Ó. Vou pegar o Geon do body aqui. Geon. Então, tem várias informações. Ó. Você pode ter nome, classe, que são opcionais. Aí você tem o tipo. Se você não colocar... Tem todos esses tipos aqui. Ó. Se você não colocar nada, é esfera. Tá? Mas ele pode ser um plano, um H-field, tem que ver depois o que é isso, um height, field Geon, uma cápsula, uma esfera, um elipsoide, um cilindro, uma caixa e uma malha. Como definir cada uma delas está escrito aqui, tá? No Geon do body. E aí ele tem outras informações além disso. Ele tem o contype, conaffinity, condim, group, priority, size, por aí vai. Então, o size, a gente vai mexer bastante no size, no tipo e, eventualmente, se você quiser, no RGBA. O resto, você pode definir a massa dele, você pode definir a densidade, você pode definir várias coisas aí. Tem muitas informações. Né? Você vai falar alguma coisa? Alguém vai falar alguma coisa? Então, ó, essa cápsula, veja que eu estou definindo ela de um jeitinho que chama from to, tá vendo? Ó? Eu defino um tipo cápsula, defini esse from to, o size e o RGBA. Então, ó, o tipo já fica óbvio. O from to ele é um vetor. Então, ele começa em 000 e ele acaba em 0,2500. Então, o que isso quer dizer? Que, tendo o meu body aqui, né, que é esse sistema de coordenada, eu vou caminhar eu vou começar da origem dele e vou caminhar 0,25 em x.
e vai colocar. No caso aqui, ele é um pouco maior. Você teria que pegar, se você cortar as calotas, essa é a dimensão. Como ele é uma cápsula, ele tem as calotas ainda, tá vendo? Se você colocar aqui, então, cylinder, ele vai funcionar igualzinho, ó. Carregou, vai ver que ele tira as calotas. Esse daqui é a dimensão da cápsula sem elas, tá vendo? Então, aqui tem 0,25. Você pode voltar a cápsula, deixar. Se você quiser um negócio simétrico, então, eu quero 0,25 para frente e 0,25 para trás, em X. É só colocar menos, e aí ele cria lá a parametrização que você quer. Certo? Qual que é a questão toda? Agora, se eu mudar aqui o frame e eu for para Geon, você percebe que o Geon dele aqui está bem diferente, né? Então, o Geon do body, ele está igual ao global. X, Y para lá, Z para cima. Se eu for aqui no Geon para cá, ele está invertido. Totalmente. E no fundo, a parte mais importante é essa, ó. O Z está ao longo do from to, tá vendo? Porque o meu from to foi isso daqui que vocês estão vendo. E agora... e se você olhar no site, é isso que está escrito. Então, se você vier aqui, ó, o from to, ele vai explicar, né? Que só funciona para cápsula, cilindro, elipsoide e box. Olha lá. A parte elongada vai ter conectado entre dois pontos com o G positivo orientado from the first to the second. É isso. Tá vendo? Então, é assim que você consegue criar. Eu quero criar um negócio que esteja 45 graus. Então, você vem aqui e manda um Y aqui, ó, ponto 25. Carrega lá. Aí você vai ver que o teu Geon, ó, o teu Geon, ele rotacionou. O sistema rotacionou com ele, mas se você abrir o body, olha onde está o body, tá vendo? Você não mexeu no body, você criou uma Geon dentro desse body que é completamente diferente. Eu posso criar outro. Eu vou criar outro. Eu vou só copiar essa linha, colar, e eu vou inverter esse cara aqui e vou rodar, ó. Olha o que eu fiz. Simples assim. Criei dois sistemas, que se eu abrir aqui os frames, eu tenho o Geon dele, completamente diferente. Tá vendo? E o meu body continua lá. Putz, mas e se eu quero que esse cara esteja aqui? Bom, você tem que fazer com que a origem desses caras esteja aqui. Então você vai lá e troca, né? Então aqui tem que começar em 0. E esse cara aqui tem que ir para meio, esse cara tem que ir para meio, esse também, esse também. Aí você carrega. Foi demais. Mas vocês entenderam a ideia. Tá vendo? Pronto. Agora o meu body está bem na origem desse V aqui. E os meus geons estão lá. Então você percebe que o geon, você não tem muito controle sobre ele, você não consegue alterar a orientação do geon. O ponto é legal, o ponto está bem no meio da geometria, mas o legal é o body, né? Alguma pergunta? Suave. Suave na nave. Então, beleza. Se você quiser, por exemplo, né, vou voltar para não ficar esse negócio zoado aqui. Então tá aí. Se você quiser, por exemplo, uma caixa, né? Vamos criar uma caixa aqui, um box. Então, eu vou comentar esse cara para ficar aqui. Uma caixa é totalmente diferente. Então eu vou criar um box. Ele pode ter um from to, pode falar. Acho que você já comentou, mas só para lembrar, todas essas geometrias que o Gustavo está fazendo, elas são solidárias, elas são um corpo só. Não tem... É um corpo sólido. O jogo está lidando só, por enquanto, com um corpo rígido. Aquelas duas geometrias, elas estão soldadas uma na outra. Isso é muito importante. Então, ó, se você liberar aqui, né, no meu caso... não tem junta aqui nesse caso ainda. Vou colocar uma junta. Vou carregar. Agora sim, ó. Então, o meu V aqui, se você olhar, essa minha junta, ela está referenciada a quem? Sempre ao body, a origem do body. Por quê? Porque essa junta, ela está dentro desse cara, dentro do corpo. Então, essa posição 0, ela está aqui. Exatamente, né? E aí, como que eu defino a junta? Eu defino pelo eixo. Para onde que ele vai rodar? Bom, do jeito que está aqui é x, y, z. Ele vai rodar em torno de z.
Então, ó, quando eu pausei aqui e mudo, ó, perceba que um é solidário ao outro. Por quê? Porque o meu corpo, né, o meu corpo tem um body, perdão, o meu corpo tem uma junta. Todas as geometrias desse corpo vão ter a mesma movimentação. Percebe? Eles não, você pode fazer o que você quiser aqui, eles não vão soltar, não tem jeito, tá? Ah, não, eu quero rodar em torno de X. Você troca aqui de 0 para 1. Carregou, é só mexer, ó. Você vai ver que ele vai girar parecendo um ventilador aqui. Ah, isso aqui é legal, ó. Agora dá para ver. Se eu... Ó, tá vendo que tem um pontinho amarelo lá embaixo? Ó? Aqui. Se eu apertar C, ó, ponto de contato, tá vendo? Ó? É o onde os seus corpos estão em contato. E se você apertar... Era para ter uma força também, não sei por que não tem aqui. Cara, põe no contato e dá play, vê se vai pular. Tá. Ele voltou. Deixa eu enfiar ele no corpo. Legal. Vamos mudar mais um pouco. Colocar Contact Force. Não tá aparecendo. Às vezes tá muito pequenininho. Ah, agora apareceu. Vai saber por quê. Esse vetor aqui que vocês estão vendo, ó, esse cara é a direção dessa força de contato aqui. Então, aqui é o ponto, que a gente consegue extrair isso lá no Python depois. E esse cara aqui, tá bom? Essa é a força. Então, beleza. É que o centro de massa... Pode falar. Olha que interessante, né? Tipo, eu tô olhando esse vetor força, eu tô achando ele muito estranho. Pra mim não faz sentido. Pra mim tinha que ser uma força vertical, tá ligado? Uhum. Só que faz sentido porque tá parado, né? Se fosse vertical, estaria havendo movimento, né? Exato. Dado que o peso de todo esse negócio tá no centro de rotação, se tiver alguma força desalinhada com o centro, ele rotacionaria. Muito louco. Pode continuar. Perfeito. Não, perfeito. Outra coisa importante aqui. O nosso sistema, se você olhar, ele... Perdão. A minha junta não necessariamente precisa ser em torno de algum eixo, né? Ela pode ser em torno de vários eixos. Então, se você eu quero rodar 45 graus aqui de X e Y, você vai lá, coloca um em X, um em Y. Ele vai pegar o vetor resultante, quando você carregar, e rodar, você vai ver que ele está rodando ali, ó, bem nessa metadinha aqui, ó. E também lembrar, né, que ali no Axis, o que importa é o versor, né? Se você coloca 1000 em 1000, tá de boa. E outra, você pode colocar, tipo assim, 1 e ponto 1, isso quer dizer que ele vai ter o resultante, né? Então, não vai ser 45, você pega aí a arco tangente aí e vê qual é que é. Ó, é que aqui ele tá bem, acaba que 45 graus tá sendo bem em torno daquele cara ali. Mas vocês pegaram a ideia, né? Vamos inverter aqui. Vamos colocar 1 aqui. Aqui, ó. E Agora, também de Navier-Rattenberg, né? É sempre bom você alinhar seu frame com a rotação, né? Ah, é ótimo. Você vai querer alinhar. I double dare you. Então, depois você verifica aí com calma, que ele vai pegar sempre o versor, como o Guilherme falou. Muito bem. Então, eu tenho 2 cápsulas. Beleza. Vamos criar, como eu comentei, vamos criar uma caixa aqui. Vai ser a última geometria que eu vou explorar agora. Deixa essa junta aí. Vamos comentar esse cara. O meu box, né? Então, se você for no box, se você vir aqui nas perguntas e olhar o size, né? Eu não ajustei isso. Espera lá. Então, aqui está o nosso corpo. Esse size aqui do lado é o diâmetro, né? Então tá aí, ó. Mudei um de 0,5 para meio. Aí esse aqui é o raio. Então, se você olhar aqui, ó, cilindro. Perdão, cápsula. É o raio da cápsula. Se for só um número, né? É o raio. Se tiver um 2, é metade. Só, ó,
eu posso criar um cilindro só com, sem usar o from to, né? Vamos de novo lá. Deixa eu, uma coisa de cada vez. Então, vou comentar aqui, vou carregar. Aqui eu estava usando from to, eu posso sumir com from to. E aí, se eu não estou usando from to, ele não vai carregar porque o size precisa de 2 números. O primeiro é o raio, o segundo então, é tudo metade, né? É o raio, que é metade do diâmetro, e metade do comprimento. Então, no caso lá, o meu comprimento era 0,5, né? Então, eu vou colocar aqui 0,25. Beleza. Aqui ficou mais interessante, né? Porque agora você percebe o quê? Ó? O comprimento está certo, o diâmetro também. Ele não reclamou. E ainda assim, ó, o meu Z está orientado ao longo da minha geometria. Então, pode ser interessante, pode ser ruim, enfim. Você vê o que é mais interessante para você. Vai depender. Aí vamos começar a entrar em muitos detalhes aí da parte de modelagem, né? Bom, vale o mesmo, né? Vale o mesmo para uma caixa. Então, você pode pôr aqui uma caixa. E também, só para lembrar, né? Nessa daí ele ficou em pé. Para rotacionar tem o Quaternion, Euler, X-Angle, tem a galera. Isso. Só que nesse caso, eu acho que você não rotaciona o Geon. Você tem que rotacionar o body todo. Vamos ver aqui, ó. Tô na parte Geon, ó, nome, classe, tipo, com type, com DIN, group, size, material, Geon, density, margin, ó, dá assim, ó. Você pode rotacionar. Então, se você quer deixar o teu sistema bem certinho, você pode rotacionar só a geometria, tá vendo? Precisa rotacionar o body todo. Fica como exercício para o leitor. Tava falando da caixa, né? A caixa precisa de 3 valores. Cada valor é largura, comprimento e altura, né? Então, se você vier aqui, ó, tem uma parede, né? Por quê? Porque é a dimensão ao longo de x, a dimensão ao longo de y e a dimensão ao longo de z. Percebe? Então, ao longo de x é mais fino, ao longo de y é o maior, e ao longo de z aqui é razoável. Então, metade, né? Tudo metade. Tudo metade. Muito bem. Dá para mudar a cor, então, se você quiser também, né, mudar a cor da geometria, você pode fazer aquela geometria, ter um RGBA. Já está aqui, caramba. Então, você quer colocar ele mais, sei lá, vermelho com verde. Aí, tá vendo? Isso aqui é legal para você diferenciar os corpos, etc. Gente, tem muita coisa para brincar aqui. Tem nem... Deixa eu avançar um pouco aqui, senão... E também lembrar que no fórum do Mujoko tem vários resources lá, vários XML pronto, com os robôs bem complexos. Bem lembrado. Então, Esse é se você precisar fazer alguma coisa mais específica, você pode se basear em algum robô que existe, que tem o que você quer, que funciona do jeito que você quer, e pegar aquela parte dele e usar para você. Esse Mujoko Fórum, eu recomendo bastante também, se familiarizarem. Aqui no community, dá para você postar perguntas. Façam a conta. Isso, tem que fazer uma conta, mas é de boas. Esse official support é para quem paga, né? Para quem tem o nosso lab tem, no caso, né? Só que você tem que passar por uma maracutaia lá para ele saber que você faz parte. Mas aqui tem bastante coisa, muita coisa legal mesmo. Você vê que a comunidade é bastante ativa, então você vê aqui, ó, você tem perguntas de 12 de dezembro, 27 de novembro, assim, coisas bem legais. Tem muita coisa respondida aqui já. E como o Grilo falou, né, se você vier aqui em Resources, dá para vir direto por aqui, ó, em Models, mas se você estiver no fórum já, em Resources, tem muita coisa pronta. Então tem os latest updates, newest, top, né, o most downloaded. Então aqui tem alguns, inclusive o Grilo colocou um aqui, ó, se você quiser baixar o robôzinho do Grilo, depois você pode baixar. Tem alguns braços já prontos, tem alguns robôs quadrúpedes, 2 braços, mãos, tem bastante coisa interessante aqui. PR2, enfim, tem bastante coisa. Se quiser ver quem que a galera tá mais baixando, depois você dá uma olhada, blá, blá, blá. O que a gente vai usar à tarde não tá aqui, tá? Tá num outro GitHub. Bom, então, isso daí é sobre as geometrias. Você pode criar mais de uma geometria no mesmo corpo e você pode colocar mais de uma junta no mesmo corpo também. Então, as juntas... Opa, lugar errado. Aqui. As juntas também são, assim, parâmetros importantíssimos do teu modelo. Elas não têm tantos tipos quanto as geometrias. Então, elas podem ser free,
As juntas free, elas são corpos que estão totalmente soltos. Ele tem 6 graus de liberdade, né? Então, eu vou colocar aqui uma junta free para a gente dar uma olhada. Ele não tem nada disso, né? Porque é uma junta livre. Então, é uma junta livre. Se eu vier aqui carregar, não aconteceu nada. Por quê? Porque o meu corpo está pausado na simulação. Se eu abrir aqui o joint, não tem nada, né? Mas era para ter uma junta, era para ter, sei lá. Você viu que ele caiu, né? Eu posso inclusive colocar forças, ele vai fazer as coisas que ele tem que fazer aí, né? Por quê? Porque ele é um corpo livre no espaço. Pode ser interessante. O Grilo trabalhou com juntas livres no mestrado. Você tem juntas do tipo ball, que são aquelas juntas homocinéticas, né? Que tem 3 rotações livres. E as mais comuns de todas, que são as juntas slide, que é uma junta translacional, e a junta dobradiça, né? Hinge. Se você não colocar nada, ela é dobradiça, né? Então, se você vier aqui, então, eu vou apagar essa junta. Liberando essa, você trava, né? O que é uma junta? Ela tira todos os graus de liberdade, menos aquele que ela se propõe a usar. Então, se você carregar aqui de novo, ó, vou soltar a minha simulação, não acontece nada. Por quê? Porque o meu corpo, ele tem uma junta, que é essa junta em torno de Z ali. Percebe? Então... Ah, cara, dava para girar também, ó. Olha que legal. Espera aí, quero ver isso. Rapidinho. Aí. Então, clica o botão com os 2 botões. Com o direito, você coloca uma força no centro de massa. Com o esquerdo, eu acho que você... Opa. É que eu me perdi. Você coloca um torque. Ó. Legal. Bacana. Divertido. Muito bem. Então tá aqui, dobradiça. O que mais? Daria a representação dela, né? Então, se você colocar aqui para ver as juntas... Frame não. Também não. Ah, é joint aqui, ó. Não. Opa. Joint apareceu. Agora apareceu. Estava desativado aqui. Frame. Não. Ah lá. A minha junta ali, tá vendo? Muito bem. A minha junta, ela é uma pontudinha assim, porque ela é uma junta de translação, rotação. Eu posso colocar uma junta do tipo slide. E aí, quando eu carregar, agora ele caiu, né? Porque eu tenho uma junta do tipo translação. Então, vou voltar aqui. Você percebe que agora, opa, não está limitado, aí ele está indo para o infinito. Aí. Enfim. Pode dar limitado menos 120, né? Poderia ser só 1 metro limitado. Beleza. Agora sim. Beleza. Percebe? Então você consegue criar várias coisas legais aqui. E você já consegue imaginar, né? Como criar vários corpos interessantes ali. E aí você tem um monte de coisa que a gente não vai se ater agora. Bom, a última coisa que eu queria mostrar dos modelos, e a gente vai parar para vocês modelarem um pouco, era... Bom, se eu colocar um outro corpo, então qual que é a moral da história? Se eu coloco um outro corpo aqui, ele vai... Qual que é esse pós aqui que ele vai usar? Vai ser o pós em relação ao corpo anterior, que ele está dentro. Então, se eu carregar aqui... Opa! Surgiu uma força infinita aí por causa da minha... dessa geometria box aqui. Opa! That's new. Eu tirei a junta. Pronto. Muito bem. Porque se eu não coloco a junta, ao que me parece, ele está entendendo que esse corpo é fixo e eu tenho um corpo enfiado dentro dele, né? Enfim. Muito bem. Então, essa posição é em relação ao corpo que ela está dentro. Se por um acaso eu vier aqui, ó, e tirar esse corpo daqui e jogar ele do lado aqui, ó, fora de body, né? Nossa, ficou tudo zoado aí. Tudo bem. E agora eu carregar, olha o que vai acontecer. Perceba que o meu sistema de coordenada agora, o meu corpo,
ele está 0,25 na posição X em relação ao corpo anterior, que o corpo anterior é o world body, tá vendo? Então o comportamento é completamente diferente, simplesmente porque um está estando dentro do outro, o Mujoko já entende. Isso aqui vale, como a gente já comentou, para os modelos em URDF também. Tá vendo? Então, é isso. A princípio, se eu quiser voltar aqui agora, esse é o meu robozinho. A última coisa que eu queria colocar para vocês são os atuadores, né? Então, um atuador, ele está fora dos corpos, não tem nada a ver, né? Então, até agora, tudo que vocês viram, estava fazendo nas juntas, aplicando posições nas juntas. Mas eu posso colocar atuadores. E, geralmente, esses atuadores, eles podem estar em juntas. Quem são elas? O nome que eu dei para a junta, tá vendo? Então, eu tenho um motor que eu chamo de motor 1 na junta Q1, e eu tenho um motor 2 na junta Q2. Então, como a minha junta aqui é do tipo slide, esse motor, ele vai ser o quê? Vai ser um motor do tipo linear. Essa minha junta de baixo aqui é dobradiça. Então, esse motor aqui vai ser o quê? Vai ser um motor do tipo rotativo. Entende? Deixa eu voltar aqui para a hinge. E agora, aqui também, ó, quando você coloca a simulação para funcionar, você tem o control. E aí você pode ir colocando aqueles torquezinhos lá que a gente estava conversando. Né? Você vai colocando os torques aqui e vê o teu modelo. Sim. Aconteceu aqui que eu mudei o range, né? Então ele não tem. Agora sim. Beleza. Então, é assim que você conecta. Você pode colocar o motor, né? Se você for aqui no Mujoko. Tô acabando aqui já, galera. Se você for aqui, os actuators, na verdade, ele tem o correto seria definir um general. Um actuator general. E ele tem todas as informações aqui. Nome, classe, grupo, se é limitado por controle, por força, se tem um range, gear, enfim, um monte de coisa aqui, tá? Bastante coisa, então é bem interessante. Você tem alguns pré-prontos. Então, por exemplo, se você cria um motor, ele já vai definir um general para você, vai pré-organizar algumas coisas e vai te dar alguns settings já organizados. Né? Então, você vê aqui que tudo que você precisar ajustar, ele fala, ó, é o mesmo que no general. Só que você vai olhar aqui e vai ver o que ele faz. Você pode ter um controlador de posição, que aí ele vai te definir também, né? Então, ele vai te dar um controlador de ganho, um KPzinho ali, etc, etc. Você tem que colocar um derivativo, caso você queira, enfim. Você pode ter um controlador de velocidade, você pode ter um controlador cilíndrico, um músculo. O jogo tem feito bastante coisa nesse sentido, tá bom? Então, tem bastante coisa aqui para fazer. Do jeito que está aqui, você não precisa colocar um sensor de posição. O Mujoko, a princípio, ele te dá todas as informações de posição e velocidade dos seus corpos, tá? Então, a gente vai ver isso depois. A última coisa que eu não vou falar agora, e que existe também, né, tem muita coisa nesse software, é os sensores. Então, você tem os sensores aqui, que eles também te dão informações extras. Então, por exemplo, força de contato, velocímetro, giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, um monte de coisa. Olha lá, se você quiser colocar um sensor de posição, ele vai existir lá. A gente não costuma utilizar, mas você pode colocar, tá bom? Legal. Uma coisa dos sensores, inclusive está mostrando aí, né? Noise cutoff. É para você ver como se fosse uma coisa real, né? O sensor sempre vai ter ruído na realidade. Sim. Então, o jogo permite que você introduza ruído no dado que você lê do sensor. E também introduzir o cutoff, né? Porque o sensor tem um limite de banda, de frequência que ele consegue medir com qualidade. Aí você pode colocar esse cutoff para, a partir de uma certa frequência, ele não pega. Perfeito, eu ia comentar justamente isso. Muito bem. Quando a gente for falar do modelo do IVA, lá tem um sensor de força, e aí eu comento melhor sobre esses caras, tá bom? Beleza. Acho que nesse momento agora, a gente vai dar um break de meia hora para, ir no banheiro, beber água, e aí vocês tentem fazer um robô, por exemplo, RRR, né, tridimensional, ou, enfim, algum outro robô que você queira. Mas esse robô aqui é o clássico, né? Então ele tem... Esse aqui não, esse aqui é o Stauble.
Ele tem uma junta rotativa na base e 2 juntas... Aqui também não tá bom, né? Aqui, esse aqui. Uma junta na base e 2 juntas aqui. Então, esses dois aqui, eles mexem no mesmo plano e esse cara reposiciona. É a parte de baixo dos manipuladores antropomórficos. Então, se você olhar aqui, geralmente, se você olhar na literatura, eles vão chamar isso aqui de wrist, né, de punho, e esses 3 motores, 1, 2, 3 aqui, eles chamam de como se fosse o shoulder, né, como se fosse o ombro. Então, é justamente esse cara aqui que eu queria que vocês... Ou qualquer outra coisa que você quiser, né, assim que eu tô falando para você testar. Bom, tem outras coisas que a gente tem que falar, né, sobre restrições, malhas fechadas e tudo mais, isso a gente vai... Não é o motivo agora, né, a gente está procurando ainda o que trabalhar. Alguém tem alguma dúvida sobre modelagem? Cara, da modelagem eu não tenho. Eu só queria saber como que você fez para mudar a indentação de várias linhas de uma vez no código mesmo. Eu seleciono e aperto Tab ou Shift Tab. Ah, pode crer. Eu apagava linha por linha, tab por tab. Zero crises. A ideia serve para muitas coisas, cara. Tá, então tá bom, gente. Então, assim, ó, eu vou ficar online na sala, eu vou parar a gravação.